Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 9 de cálculo 1. Nesta aula vamos a falar sobre limites infinitos. O termo limite infinito é usado para descrever o caso em que uma função cresça ou decresça de maneira indefinida, à medida que a variável independente aproxime-se de um número fixo. Tá? Vejamos isso em um exemplo. Temos essa nossa função 1 sobre x. Sabemos que seu domínio é todos os reais, excluindo o zero. E vamos analisar o comportamento da função quando tomamos valores de x próximos de zero. Isto pode ser visto nestas duas tabelas que estão sendo apresentadas. Vemos, então, nossa função não está definida em zero, mas podemos nos aproximar de zero, tá? Pela esquerda ou pela direita. Ok, se nos aproximarmos de zero pela esquerda, vemos o quê? O que acontece com os valores da função? Se tomamos x0 menos 0,5, o valor da função é menos 2. Se ficamos mais próximos de zero, tomando menos 0,2, o valor da função é menos 5. E estamos vendo que a medida que x fica mais próximo de zero pela esquerda, vemos que os valores da função estão decrescendo de maneira ilimitada. Isto, bem, em notação é interpretado ou é escrito da seguinte forma: limite de f de x, ou seja, 1 sobre x, com x tendendo a zero pela esquerda. Bem, neste caso decimos que seu limite é igual a menos infinito, e isso representa que quando x tende a zero pela esquerda, ou quando x se aproxima por valores menores que zero, os valores da função estão decrescendo de maneira ilimitada. Já na tabela da direita, vemos que agora estamos nos aproximando de zero pela direita. Vemos que a medida que x fica mais próximo de zero, vemos que os valores da função estão crescendo de maneira ilimitada. Então, nesse caso, dizemos que temos um limite infinito. E esse limite infinito é o limite da função quando x tende a zero pela direita é mais infinito. Ou seja, os valores da função estão crescendo de maneira indefinida quando x aproxima-se de zero pela direita. E isso fica intuitivamente claro se a gente dá uma olhada no gráfico de nossa função 1 sobre x. Vemos aqui, à medida que x se aproxima de zero pela direita, os valores da função estão crescendo de maneira ilimitada. Já se nos aproximarmos de zero pela esquerda, vemos que os valores da função estão decrescendo de maneira ilimitada. Bem, então, essa anotação que tínhamos para a tabela da esquerda, tá? E essa anotação é para a tabela da direita. Agora, vamos considerar outro caso. Consideremos, neste caso, uma função que vai ser 1 sobre x quadrado. E podemos ver que, usando essas tabelas anteriores, para 1 sobre x quadrado, né? Por exemplo, vamos usar o GeoGebra, ok? E vamos aproximar-nos de zero pela esquerda ou pela direita e vejamos o que acontece. Então aqui temos o GeoGebra. Vamos escrever nossa função que seja 1 sobre x quadrado, correto? Aqui temos alguns valores, certo? Que são valores de x
que se están aproximando de 0 pela direita. E então vamos calcular aqui nossa função, vai ser 1 sobre x quadrado. E agora, aqui vamos escrever igual a nossa função f, avaliada em A2, né? E que resultado vai nos dar? Bem, vai nos dar 25. Agora, vamos calcular o valor dessa função nesses números. E vamos ver o que acontece. Bem, vemos que à medida que estamos vendo aqui, né? No gráfico também dá para apreciar isso, que à medida que nos aproximarmos pela direita, né, a 0, quando nos aproximamos de 0 pela direita, vemos que os valores da função estão crescendo de maneira ilimitada. Ou seja, isto seria precisamente esta parte do gráfico, a parte que está à direita do eixo y. Então, com essa ideia apresentada no primeiro exemplo, poderíamos escrever que o limite dessa função 1 sobre x quadrado, quando x tende a 0 pela direita, como estão os valores crescendo de maneira ilimitada, então escrevemos que vai ser igual a mais infinito. Aqui, esses limites tendo como resultado o igual a mais infinito, isto aqui, mais ou menos infinito, não são números reais, né? Simplesmente é uma notação que nos dá uma ideia de crescimento ou decrescimento, certo? Nossa função não se está aproximando de um número real, simplesmente está crescendo de maneira ilimitada quando x tende a 0 pela direita. E de maneira similar, se a gente agora coloca aqui, por exemplo, colocarmos menos 0,2, menos 0,1, menos 0,02, dá para ver que os resultados vai se manter, né? Porque temos 1 sobre x quadrado. Então, no caso que x se aproxime de 0 pela esquerda, também os valores da função vão continuar crescendo de maneira ilimitada. E isso também pode ser visto no gráfico, né? Neste caso, quando x se aproxima de 0 pela esquerda, vemos agora, usando o gráfico à esquerda do eixo y, vemos que os valores da função estão crescendo de maneira ilimitada. Dessa forma, em ambos casos, vemos que os limites laterais, os valores da função, quando temos os limites laterais à esquerda ou à direita, os valores da função estão crescendo de maneira ilimitada, então temos esse limite igual a mais infinito. E nesse caso, como os limites laterais, quando x tende a 0, vemos que os valores da função estão crescendo ilimitadamente, nesse caso escrevemos dessa forma, tá? Porque quando x tende a 0 pela esquerda ou pela direita, os valores da função estão crescendo ilimitadamente. Similarmente, podemos, bem, claramente aqui nossa função era 1 sobre x quadrado. Se agora colocamos menos 1 sobre x quadrado, essa função, seus valores cresciam ilimitadamente quando x tende a 0. E neste caso, então, essa função h, seus valores vão decrescer ilimitadamente quando x tende a 0. E nesse caso, temos essa notação. Agora, tendo essa ideia, bem, esses exemplos apresentados, agora vamos a dar a ideia de limites infinitos para qualquer função. Então, a gente usa essa expressão para indicar que os valores da função crescem ilimitadamente quando x tende a pela esquerda. E a gente utiliza essa expressão para
informar que os valores da função crescem ilimitadamente quando x tende a A pela direita. Agora, se tivéssemos uma função de tal forma que acontece esses dois casos, bem, isso é escrito de uma única maneira, que seria através de essa expressão. Similarmente, temos o conceito de limite infinito quando nossa função, seus valores decrescem quando x se aproxima de um número fixo. Então, vamos escrever o limite da função f quando x tende a A pela esquerda é menos infinito, se os valores da função estão decrescendo ilimitadamente quando x tende a A pela esquerda. De maneira similar, usamos essa notação, bem, essa expressão para indicar que os valores da função quando x tendem a A pela direita estão decrescendo ilimitadamente. E se tivéssemos esses dois casos, bem, a gente escreve que o limite da função quando x tende a A é menos infinito. Lembrar que quando a gente definiu o limite de uma função quando x tende a um número A é igual a L, sendo que L é um número real, e nesse caso falávamos que o limite da função existe. Bem, tínhamos uma definição formal. Também temos uma definição formal para limites infinitos. Então, suponhamos que temos A, um número real, e temos um intervalo que contém um número A, sendo que f é uma função definida no intervalo I. Tá? E a função pode não estar definida no número A. Bem, então, mais ou menos talvez a gente pode supor desta maneira. Temos em A não está definida essa função e queremos analisar o comportamento da função e vamos supor, bem, em A não está definido, então vamos ter essa reta vertical não vai interceptar o gráfico da função. E, bem, dizemos que f cresce indefinidamente quando x tende a A, e vamos escrever essa expressão. Se para qualquer número natural, desculpe, para qualquer número positivo existir um delta positivo tal que se tivéssemos essa condição, isso nos implica que para esses x que verificam essa condição, temos que f de x é maior que n. Ok? Essa é a definição formal de termos um limite infinito. Bem, neste caso seria mais infinito. E intuitivamente isto é representado graficamente da seguinte forma, que o gráfico da função, pelo menos numa vizinhança de A, deve ter esse comportamento. Depois aqui pode acontecer o que, bem, qualquer coisa com os valores da função. Mas numa vizinhança do número A, os valores da função estão crescendo de maneira ilimitada. E similarmente temos essa definição definição formal de limite de uma função ser menos infinito. Ou, bem, equivalentemente significa que a função decresce indefinidamente quando x tende a A. Escrevemos essa igualdade. Se para qualquer número negativo, né, podemos encontrar um número positivo tal que se temos x que verifica essa condição, então f de x é menor que n. Precisamente isto, essa afirmação aqui é precisamente em símbolos matemáticos, significa que nossa função está decrescendo indefinidamente quando x tende a A.
¿ok? Porque nótese, né? Qualquer número negativo que a gente tome, sempre podemos encontrar um número que esteja numa vizinhança do número A, de tal forma que o valor da função nesse x sempre vai ser menor que o número negativo que a gente tomou inicialmente. Bem, ok, então na primeira observação aqui estamos simplesmente apresentando como se lê essas equações, né? Limite da função f quando x tende a é mais infinito. E em outro caso seria esta equação, o limite da função f quando x tende a é menos infinito. E, bem, isto aqui novamente significa que os valores da função, neste caso, crescem indefinidamente quando x fica próximo de a, e aqui os valores da função estão decrescendo, tá? Mas isso não significa que o limite da função quando x tende a existe. Então temos que observar isso, tá? Ambos limites não existem, pois esses símbolos não são números reais e simplesmente são utilizados para indicar que os valores da função estão crescendo ou decrescem ilimitadamente quando tomarmos x suficientemente próximo de a, mas lembrar que quando analisamos x tendendo a não nos interessa saber o que acontece com o valor da função em a, até porque a função pode não estar definida em a. Bem, então temos apresentado a definição rigorosa desse limite infinito. E de maneira similar, a gente pode apresentar uma definição rigorosa para os limites infinitos, só que quando tomamos limites laterais. Ok? E, bem, aqui está sendo apresentado uma definição de um limite lateral infinito. Tá? Vai ser praticamente a mesma definição que está neste caso. Só que como nos estamos aproximando de A pela direita, então aqui temos o A, estamos aproximando pela direita. Neste caso, vamos não ter aqui valor absoluto de x menos A, simplesmente vamos ter que a condição x menos A maior que 0 e menor que el delta implique que f de x seja maior que n. Y eso precisamente está aquí. Y de manera similar podemos definir límites infinitos, los otros límites laterales infinitos. ¿Tá? Entonces, esta primera parte fue una parte introductoria sobre límites infinitos, a ideia intuitiva e uma apresentação rápida da definição formal. Que, bem, nesta disciplina, o objetivo principal é aprender, calcular ou saber determinar quando uma função tem um limite infinito, quando x tende a um número dado. E para isso, vamos começar apresentando resultados. Tá? Por exemplo, já vimos que essa função, 1 sobre x, ela, quando tende a 0, né? Quando x tende a 0 pela direita, qual era o resultado? Bem, o resultado era que quando x tende a 0 pela direita, essa função, seus valores vão crescer ilimitadamente. Isso significa que, bem, ou a gente fala de que o limite dessa função, quando x tende a 0 pela direita, é mais infinito. Já se a gente se aproximava de 0 pela esquerda, neste caso, os valores da função estavam decrescendo ilimitadamente. E nesse caso, falamos que, ou escrevemos que o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 pela esquerda é menos infinito.
Isto foi, bem, essa conclusão foi obtida analisando as duas tabelas iniciais ou analisando o gráfico da função com, bem, talvez, o GeoGebra, né? E aqui vamos apresentar limites infinitos agora no caso que tivéssemos 1 sobre x a uma potência r. Então, vamos a considerar nossa função 1 sobre x a r e vamos analisar o que acontece com os valores da função quando x tende a zero, já seja pela esquerda ou pela direita. Se tomarmos r, qualquer número inteiro positivo, vemos que o teorema nos afirma que o limite lateral à direita quando x tende a zero vai ser mais infinito. Ou seja, os valores dessa função vão estar crescendo ilimitadamente. Tá? Agora, se nos aproximarmos para essa mesma função 1 sobre xr, agora, se nos aproximamos pela esquerda, os valores da função vão estar crescendo ou decrescendo, dependendo se o nosso expoente for par ou ímpar. Se o expoente for par, vamos ter que os valores da função vão estar crescendo ilimitadamente, ou seja, o limite dessa função quando x tende a zero pela esquerda vai ser mais infinito. Caso contrário, se r for ímpar, o limite é menos infinito. Ok? Bem, caso particular, né? Quando r é 1, precisamente temos esse caso aqui. Bem, usando esse resultado, a gente pode já obter, por exemplo, alguns exemplos ilustrativos. Por exemplo, qual seria o limite dessa função? Bem, aqui, obviamente, 2 sobre x quadrado, aqui, desculpem, quando x tende a zero à direita. Aqui esse é um exemplo não é muito, não precisa ser muito de pensar, sabendo esses resultados. Então, obviamente temos 2 sobre x quadrado e 2 vezes por 1 sobre x quadrado. Agora, se x tende a zero pela direita, já sabemos que 1 sobre x a r, neste caso 1 sobre x quadrado, e isto vai estar crescendo ilimitadamente quando x se aproxima de zero pela direita. Agora, se isto está crescendo ilimitadamente e multiplicarmos por uma quantidade fixa, neste caso um número positivo, o resultado vai continuar crescendo de maneira ilimitada. Então, isto, seu limite seria mais infinito. Agora, o seguinte resultado vai ser muito mais importante, pois ele nos vai apresentar algumas afirmações envolvendo limites infinitos que nos permitem calcular vários problemas, tá? Que envolvem limites infinitos. Então, vamos supor que temos um número real A e temos duas funções f e g. E que ambas funções têm limite quando x tende a A. No primeiro caso, temos que nossa função f, seu limite é zero quando x tende a A. E no segundo caso, temos uma função g cujo limite quando x tende a A é c. Note-se aqui a observação importante é que esse c é uma constante não nula. Então, c não nulo. Muito bem. Agora, podemos construir a função quociente g dividido por f. Note-se que esse quociente é
cociente de duas funções onde a função denominador o limite quando x tende a A é zero. Então, se isto em termos assim, em termos do resultado do limite, isto seria como cociente entre aspas, né? Cociente entre c, porque a função g, quando x tende a, seu limite é c, e o denominador, a função é seu limite quando x tende a é zero. Então, entre aspas, esse cociente de função representa c sobre zero. Entre aspas, porque sabemos que isso não faz sentido, né? Cociente por zero. Só para lembrar qual a hipótese da propriedade do resultado, né? Vai ser no denominador aquela função que tem limite zero. E no numerador é aquela função que tem limite distinto de zero. Bem, então temos essa função cociente. E agora vamos analisar o que acontece com o limite de essa função cociente. Note-se que aqui não podemos aplicar a propriedade cociente, limite de um cociente, pois precisamente o denominador, seu limite quando x tende a A é zero. Então, nesse caso particular desse tipo de funções com esses limites, precisamente esse teorema nos fornece respostas para, caso particular quando temos um cociente onde não podemos aplicar a propriedade de limites de cocientes. Ok, então temos quatro possibilidades dependendo do sinal de C. Se C fosse positivo, então vamos colocar entre aspas, né? Se C fosse positivo, vamos colocar C mais para indicar que C é positivo. E se a função está tendendo a zero por valores positivos da função, então, entre aspas, vamos colocar, isto seria, né? Zero, está tendendo a zero por valores positivos. Acontece que o limite do cociente quando x tende a vai ser igual a mais infinito. Então, isto, entre aspas, só é para lembrar o resultado, tentar decorar o que está afirmando o resultado. Isso vai ser mais infinito. Mas isto deve entenderse em termos de limites. Ou seja, esse cociente, seus valores vão crescer ilimitadamente quando x tende a A, sempre que a gente tenha essas duas hipóteses. Agora, continuando com C positivo, só que agora f tendendo a zero por valores negativos da função, então o limite do cociente vai ser menos infinito. E isto, essa igualdade podemos tentar decorar da seguinte forma. Temos a função cujo limite é uma constante negativa, ou positiva, desculpe. Só que agora nossa função está tendendo a zero pela esquerda. Desculpe, está tendendo a zero, só que por valores negativos, né? Então vamos colocar esse zero menos para indicar que está tendendo a zero por valores negativos. Nesse caso, o cociente, a função cociente, quando x tende a, vai ser igual a menos infinito. Ou seja, os valores dessa função estão decrescendo ilimitadamente. Agora, se C fosse menor que zero e nossa função f tende a zero por valores positivos da função, então o cociente, seu limite vai ser igual a menos infinito. E o último caso é quando temos que o limite da função g é um número negativo e a função f tende a zero por valores negativos da função f, então o limite do cociente vai ser mais infinito. E esse mesmo resultado é válido para limites laterais, ou seja, podemos substituir x tende a por x tende a à direita, em todas as afirmações ou hipóteses.
ou por x tende a pela esquerda. Bem, então essa é a parte teórica sobre como podemos obter limites infinitos, né, em certos casos particulares de cociente de funções. Então, vejamos alguns exemplos para aplicar esse último resultado. Temos essa função e queremos analisar o limite dessa função quando t tende a 2 pela direita. Muito bem, neste caso, no denominador temos uma diferença de 2 quadrados, então podemos decompor ou podemos fatorar ele como t mais 2 por t menos 2. Vemos que t mais 2 pode ser cortado, né, porque nossa função não tem domínio menos 2 nem 2, então t mais 2 sempre vai ser distinto de 0. Cortando, vemos que nossa função é simplificada como 1 dividido por t menos 2. Agora, o que acontece com essa função quando t tende a 2 pela direita? Ok, então, isto pode ser pensado como um cociente de funções, né? Essa seria a nossa função g de t e o denominador seria a nossa função f de t. G de t, seu limite, como é uma função constante, quando t tende a 2 pela direita, sempre vai ser 1. E f de t, quando t tende a 2 pela direita, vai tender a 0. Né? F de t é t menos 2. E quando t tende a 2 pela direita, claramente t menos 2 vai tender a 0. Mas agora, esse limite está sendo por valores positivos ou por valores negativos da função. Note que t tende a 2 pela direita significa que t se está aproximando de 2, porém com valores maiores que 2. Logo, se t for maior que 2, t menos 2 vai ser maior que 0. Né? 2 passa com sinal negativo para a esquerda, teremos t menos 2 maior que 0. Ou seja, nossa função f, seu limite é 0 por valores positivos, porque isto vai ser positivo, por valores positivos da função. Então temos 1 e nossa função f, seu limite é 0 por valores positivos. Então estamos no caso que temos constante positiva e uma função cujo limite é 0 por valores positivos. Então, qual seria o limite do quociente? O limite do quociente seria, segundo esse resultado, estamos no caso A, seria mais infinito. Pronto. Agora vejamos o seguinte exemplo. Queremos agora determinar esse limite. Então, novamente, vamos considerar essa nossa função g e essa nossa função f. Claramente, podemos ver que quando x tende a 0 pela esquerda, essa função vai tender a raiz quadrada de 3, né? Quando x tende a 0 pela esquerda, isto vai tender a raiz quadrada de 3, que é uma constante positiva. Então temos, como vamos querer calcular o limite do quociente, então temos no numerador o limite de uma função com constante positiva. E que temos no denominador? É x, quando tende a 0, obviamente ele tende a 0. Mas como x, estamos tomando o limite lateral à esquerda, ou seja, x tende a 0 pela esquerda significa que x está tomando valores menores que 0. Bem, e temos que nossa função é o próprio x. Então aqui nossa função é uma função cujo limite é 0 por valores negativos da função. Logo, em que caso estamos? Estamos no caso B. Lembrar aqui, o caso B. Logo, o limite do quociente vai ser menos infinito, igual a menos infinito. Vocês estão vendo que para calcular esses limites infinitos de quocientes de funções, estamos analisando a função numerador e a função denominador e ver em que caso, em qual desses casos nossas funções estão verificando essas hipóteses.
Bem, vejamos o siguiente exemplo. Temos essa função. Estamos tomando limite quando x tende a zero pela esquerda. Nótese que já o denominador, quando x tende a zero pela esquerda ou pela direita, o limite vai ser zero, correto? Agora, já o numerador, o limite quando x tende a zero, como é uma função polinomial, o limite vai ser, avaliando em zero, vai ser menos 2. Então, temos um quociente cujo numerador, seu limite, quando x tende a zero, pela esquerda, é um número negativo. Então, vamos colocar o número negativo, que representamos assim. E o denominador é uma função cujo limite é zero. Agora, se a gente conseguir descobrir como essa função tende a zero, ou seja, por valores positivos ou negativos, poderemos responder qual seria o limite dessa função, né? Seria igual a mais ou menos infinito. Então, para isto, vejamos o seguinte. Nótese que x está tendendo a zero pela esquerda. Isso significa x menor que zero. Agora, nosso denominador é essa função que, bem, podemos faturar dessa forma. Agora, quando x tende a zero pela esquerda, ou seja, x tomando valores menores que zero, bem próximos de zero, essa expressão aqui fica positivo, né? Porque, nótese, 3x, como x é menor que zero, vai ser menor que, continuar menor que zero. Agora, se somarmos 5, isto vai ser menor que 5. ¿Ah? Logo, multiplicando por x cuadrado, temos essa desigualdade. E, bem, isto aqui é maior que zero, porque quando x tende a zero, né, isto vai se aproximar de 5. E isto se aproxima de zero. Mas todos esses estão tomando valores positivos, né? Aqui, quando x se aproxima de zero pela esquerda, isto aqui está se aproximando de 5 por valores positivos. E x cuadrado, também como temos x menor que zero e aproximando de zero, x cuadrado sempre vai dar positivo. Então, isto vai ser, estas quantidades vão ser positivas quando x se aproxima de zero pela esquerda. Então, aqui se aproxima, o limite é zero por valores positivos. Logo, o limite do quociente é menos infinito, que é o caso C. Agora, vejamos o quarto exemplo. Temos nossa função g, seria talvez inicialmente essa função, e essa seria nossa função f. Agora, o limite da função f quando x tende a 1 pela esquerda, podemos ver que vai ser zero. Tá? Então, essa função, seu limite quando x tende a 1 pela esquerda é zero. E a função g, quando x tende a 1, pela esquerda, como é uma função polinomial, também vai ser zero. Então, neste caso, não podemos aplicar de maneira direta o nosso resultado apresentado, pois tínhamos que ter um quociente onde o numerador tenha um limite distinto de zero. De fato, aqui neste caso estamos na indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, temos que tentar eliminar essa indeterminação. E para isto, como vemos, temos essa raiz quadrada menos um número. Já vimos na aula anterior que podemos multiplicar pelo conjugado radical dessa expressão, que seria esse termo aqui, multiplicando no numerador e no denominador. Vemos que nossa expressão fica simplificada. Aqui temos, bem, uma diferença aqui embaixo. No denominador temos diferença de 2 quadrados. No numerador
Temos essa expressão e simplificando podemos ver que podemos cortar um x menos 1. E nossa expressão é equivalentemente reescrita dessa forma. Agora, nessa nova expressão, tá? Que dá os mesmos valores que nossa função inicial, né? Só que está sendo escrita de uma maneira mais conveniente. Vemos que se agora essa fosse nossa função g, tá? Do teorema 2, então vamos esquecer que temos que considerar essa g, né? E tomando o denominador como nossa função f, que vemos? Bem, agora, essa função numerador, quando x tende a 1 pela esquerda, essa função vai tender a menos 2, tá? Porque isto aqui tende a 2 e aqui temos um menos, então vai tender a menos 2. Quando x tende a 1 pela esquerda. Já o denominador, x menos 1, vai tender a 0. Mas, como estamos com x tendendo a 1 pela esquerda, note-se, né? Ou seja, isto significa que x é menor que menos 1. Desculpe, que x é menor que 1. Logo, x menos 1 vai ser menor que 0. Portanto, isto vai tender a 0 quando x tende a 1 pela esquerda por valores negativos. Então, estamos no caso, o numerador tem limite número negativo, o denominador tem um limite 0 por valores negativos. Então, o quociente vai ser uma função cujo limite quando x tende a 1 pela esquerda vai ser igual a mais infinito. Ou seja, isso significa que os valores dessa função quociente, quando x fica próximo de 1 pela esquerda, os valores da função estão crescendo ilimitadamente. Agora, bem, temos outro resultado. Note-se que no resultado anterior era duas funções com limites, sendo que um limite era 0 e outro limite era distinto de 0, e depois fazíamos quociente da função e a gente ia obter um limite infinito. Agora, também vamos ter limite infinito quando uma das funções tiver um limite infinito e a outra função tiver um limite, um número real. Ou seja, que o limite da outra função exista. Nesse caso, se a gente faz a soma das funções, a função soma vai ter limite, tá? E o limite vai ser o limite infinito da função. Neste caso, se for mais infinito, vamos ter que a soma vai ter limite mais infinito. Também, se tivéssemos aqui uma diferença, aqui seria também mais infinito, ok? Agora, se nossa função f, seu limite for igual a menos infinito e a outra função, seu limite existe, ou seja, é um número real, o limite da soma vai ser menos infinito e também, no caso que fosse uma diferença, o limite da diferença vai ser menos infinito, tá? Bem, e novamente esse teorema resulta válido se a gente substitui x tendendo a por x tendendo a pela direita ou pela esquerda. Então aqui vemos exemplos práticos. De maneira imediata podemos aplicar o resultado anterior. Isto podemos ver que temos verdadeiramente esse limite infinito. Essa função, quando x tende a 3 pela esquerda, é menos infinito seu limite. E temos essa função cujo limite quando x tende a 3 pela esquerda é 1/6. Então estaríamos no caso B. Então a soma das funções, seu limite vai ser
menos infinito. Então, também, se a gente faz a diferença, também vai ser menos infinito. Então, isso para o caso B. Agora, para o caso A, temos essa função. Tá? Vocês podem aplicar o teorema 2 para verificar que verdadeiramente temos esse limite infinito. Teorema 2, que tinha 4 casos. E também temos esse limite. Agora, neste caso, estamos no caso A, desse teorema 3. Se fazemos a soma dessa função com essa função, o limite da soma vai ser mais infinito. E se fazemos a diferença das funções, também o limite vai ser mais infinito. Bem, então, já temos visto até agora casos quando aparecem limites infinitos com um quociente de funções, certo? Sendo que o numerador tem que ser limite distinto de zero e o denominador tende a zero. Depois estamos vendo agora quando fazemos uma soma de uma função que tem limite infinito com outra função que tem limite, ou diferença. Nesses casos vai dar também limites infinitos. E outra maneira também de encontrar limites infinitos é fazendo produtos de uma função que tenha limite infinito com uma função que tenha um limite, ou seja, um número real, que seja distinto de zero. Ok? Este resultado é equivalente que o teorema 4. Tá? Neste caso, se C, a constante, fosse positiva, então, só para lembrar, né, o enunciado, em termos, entre aspas, temos uma função cujo limite é uma constante positiva e temos outra função cujo limite é mais infinito. Então, temos a constante positiva por uma função que tem limite mais infinito, o produto, a função produto, ou seja, f por y, seu limite, quando x tende a A, vai ser mais infinito. Agora, se nossa função fosse, novamente, uma função g cujo limite, quando x tende a A, for uma constante positiva, temos outra função f cujo limite é menos infinito, então o produto das funções vai ser uma função que tem limite menos infinito. Esse está aqui. Nesse caso aqui. Esse caso aqui seria o caso em que temos uma função com limite um número negativo e outra função com limite cujo limite é mais infinito. Então, o produto das funções vai ter limite menos infinito. Similarmente, vocês podem ver que esse último caso pode ser escrito entre aspas da seguinte forma. Correto? Uma função com limite negativo e outra função com limite igual a menos infinito, seu produto vai ter limite mais infinito. Bem, aqui podemos ver exemplos. Temos essa função com limite mais infinito, outra função com limite número real positivo, então o produto vai ter limite mais infinito. Temos uma função cujo limite é menos infinito, uma outra função cujo limite é um número negativo, então o produto dessas funções, seu limite vai ser mais infinito. Estaria sendo esse caso, esse aqui, né? Correto? Então, dessa maneira, podemos encontrar alguns limites infinitos com operações de funções. Sempre que pelo menos uma das funções, dependendo da operação, tenha limite infinito ou tenha limite zero. Ok.
O conceito do limite infinito nos permite introduzir a ideia geométrica de assíntota vertical ao gráfico de uma função. Bem, então, quando falamos que x igual a A é uma assíntota vertical do gráfico de uma função f. Bem, a gente afirma que x igual a A é uma assíntota vertical se algum dos limites laterais da função, quando x tende a A, é um limite infinito. Ou seja, pelo menos devemos ter um desses 4 casos. E cada um desses 4 casos está sendo representado nessa figura. Então, por exemplo, aqui, essa parte do gráfico de uma função, aqui essa reta pontilhada é x igual a A, e esse aqui seria o gráfico da função f, uma parte. Essas setinhas indicam que o gráfico continua. Isso aqui representa precisamente que quando x tende a A pela direita, vemos que os valores da função estão crescendo ilimitadamente. Então, nesse caso, x igual a A é uma assíntota vertical. Agora, também, bem, se não tivéssemos esse caso, ou não tivéssemos esse caso, ou esse caso, mas simplesmente tivéssemos esse caso, que estaria sendo esse caso aqui, então também falamos que x igual a A é uma assíntota vertical. Então, note-se que para que essa reta seja uma assíntota vertical, somente basta que uma dessas condições seja satisfeita. Ok. A gente pode ver em nosso exemplo que tínhamos, vamos sair da planilha, e vemos em nosso exemplo que era 1 sobre x quadrado. Pela figura dá para ver que, de fato, já tínhamos visto, ou já tínhamos afirmado que quando x tende a zero, o limite dessa função é mais infinito. Então, segundo essa definição que acabamos de ver, isso significa que x igual a zero, ou seja, o eixo y é uma assíntota vertical do gráfico de 1 sobre x quadrado. Agora, vejamos um exemplo de como determinar as assíntotas verticais de uma função. Temos essa função e queremos encontrar as assíntotas verticais. Lembrar, que significa que x igual a A seja uma assíntota vertical, ou seja, o limite dessa função, quando x tende a A, aqui pode ser pela esquerda ou pela direita, isto tem que ser um número, desculpem, tem que ser mais ou menos infinito, né? Mais ou menos infinito. Bem, como aqui temos um quociente, vemos que o numerador, seu limite quando x tende a qualquer número, sempre vai ser a própria constante, que, bem, vai ser positiva. Então, aqui, usando o teorema 2, temos o numerador, uma constante positiva. E no denominador, bem, para ter um limite infinito, o teorema 2 que falava? O teorema 2 falava que tínhamos que ter uma função cujo limite seja zero, né? Se fosse zero por valores negativos, então nosso limite da função quociente vai nos dar o limite menos infinito. Se tivéssemos uma função cujo limite for zero por valores positivos, agora se for por valores positivos, nesse caso o quociente vai nos dar uma função cujo limite vai ser positivo, né? E note-se que o limite está sendo calculado no mesmo número. Então, para que números o denominador tem limite zero? Como é uma função polinomial, o denominador, seu limite vai ser zero precisamente nas raízes, ou seja, em aqueles números onde se anula o polinômio. Agora, esse polinômio pode ser decomposto como x mais 3 por x mais 5. Tá? Então, essa função é reescrita dessa forma. E já aqui dá para ver que o denominador vai ter limite zero quando x tende a menos 3 ou quando x tende a menos 5.
E de fato, aplicando o teorema 2, ou seja, essa equação entre aspas, podemos ver quais seriam os limites infinitos dessa função quando x tende a 3, já seja a menos 3 pela esquerda ou pela direita, ou quando x tende a menos 5 pela esquerda ou pela direita. Tá? Isso está apresentado aqui. Bem, essa equação aqui, que implica? Podemos verificar esse limite pelo teorema 2. Eu vou deixar como exercício para que vocês pratiquem verificar cada um desses 4 limites. Tá? E aqui utilizando o teorema 2. Teorema 2. Agora, queremos interpretar esos limites en términos de asíntotas. ¿Qué significa ese resultado? Que x igual a menos 5 é uma assíntota vertical. Isso está aqui no gráfico. Quando x tende a menos 5 pela esquerda, temos aqui essa reta que não vai interceptar o gráfico da função, porque em x igual a menos 5 nossa função não está definida. Quando x tende a menos 5 pela esquerda, vemos que os valores da função estão crescendo ilimitadamente, que está coerente com esse limite. Então, x igual a menos 5 já é uma assíntota vertical. Aqui, esse limite também confirma que x igual a menos 5 é uma assíntota vertical. E isto aqui, essa afirmação está coerente com o nosso gráfico. Quando vemos que x tende a menos 5 pela direita, os valores da função estão decrescendo ilimitadamente. E quando x tende a menos 3, já seja pela direita ou pela esquerda, lembrar que em menos 3 nossa função não está definida, então essa reta não intercepta o gráfico. Temos esse limite infinito, que novamente podemos corroborar com o nosso gráfico. Quando x tende a menos 3 pela esquerda, vemos que nossa função, seus valores estão decrescendo ilimitadamente. E finalmente, quando x tende a menos 3 pela direita, os valores da função estão crescendo ilimitadamente. Portanto, temos esse limite. Então, podemos verificar esses limites infinitos olhando, analisando o gráfico da função, ou também pelo teorema 2 que foi apresentado. Então, esse é um exemplo sobre o conceito de limites infinitos. E, bem, vocês podem estudar mais essa teoria apresentada com esses exercícios de fixação. Ok? Então, pessoal, até a próxima aula.